Então, vamos dar uma olhada num roteiro bem prático e direto para o crescimento espiritual. A ideia aqui é um guia, sabe, dividido em 6 encontros que funcionam como um passo a passo nessa jornada. Bom, vamos começar. Esse aqui é basicamente o mapa da nossa jornada. São 6 encontros e o mais interessante é como um leva ao outro. Cada passo se apoia no anterior, sabe? Começa com quem a pessoa é, e isso, claro, vai moldar como ela se comunica, como aprende, como o caráter dela é formado e, no fim, como ela age no mundo. É uma progressão que faz muito sentido. É aqui que tudo começa. Mas por que a identidade vem primeiro? Porque pensa bem, sem essa base, o resto são só ações sem raiz, sem um porquê. Antes de fazer qualquer coisa, é preciso entender quem se é. E os textos que servem de base para isso são, transformadores. João fala sobre receber o direito de ser filho de Deus. E Paulo, em 2 Coríntios, vai ainda mais fundo. Não é uma melhora, uma versão 2.0. É uma nova criação, algo totalmente novo. E o legal desse slide é o contraste, né? Fica muito claro. A jornada é sair de uma mentalidade onde o passado define tudo para uma realidade de nova criação. Deixa-se para trás a luta por aceitação para ser recebido como filho. O objetivo é exatamente esse: é entender e começar a viver a partir dessa nova realidade. E aí chegamos na pergunta central, onde a teoria vira prática. Isso não é só uma ideia bonita, abstrata. O guia desafia a gente a pensar. No dia a dia, como é que essa nova identidade muda as decisões, as reações, o jeito de ver o mundo? Com a identidade bem firmada, o próximo passo é super natural, a comunicação. Se existe um novo relacionamento, como é que ele se desenvolve? Pela conversa? Pela oração? E aqui a perspectiva muda completamente. Mateus e Filipenses mostram que orar não é tipo informar a Deus sobre as nossas necessidades como se fosse uma lista de supermercado. Ele já sabe. Orar é, na verdade, um exercício de confiança, de entrega, é um pilar do relacionamento. Então, o ponto principal é este aqui. O objetivo é desenvolver intimidade. É sair de uma obrigação religiosa para um relacionamento de verdade. A oração, nesse contexto, é a principal ferramenta para aprofundar essa conexão. E o guia continua sendo muito prático. Ele sugere coisas concretas, tipo identificar os próprios obstáculos para orar, criar um plano para a semana para dar um ritmo e até orar com outra pessoa, o que ajuda a criar confiança e aquele senso de comunidade. Vamos lá para o nosso terceiro encontro. Depois de firmar a identidade e abrir esse canal de comunicação, onde se busca a direção, onde se busca a sabedoria. É aqui que o estudo da palavra entra como algo essencial. Olha que interessante. Salmos e 2 Timóteo colocam a Bíblia não como um livro de regras antigas, mas como um guia vivo, prático. Uma lâmpada para os pés, uma luz para o caminho. Ela é apresentada como uma ferramenta super dinâmica e útil para a vida, para o hoje. E esse slide aqui ilustra um método para tornar esse estudo bem acessível. O SOAP é uma ferramenta simples. Basicamente é ler a Escritura, observar o que ela diz, pensar na aplicação para a própria vida e terminar em oração. É um ciclo completo de aprendizado e resposta. Bem legal, né? Seguindo para o quarto encontro, a gente chega num ponto de virada. É aqui que todo aquele entendimento interno que foi alimentado pela oração e pelo estudo começa a gerar uma mudança do lado de fora, uma mudança visível, a transformação do caráter. Os textos de 1 Pedro e Gálatas definem o padrão. O chamado é para refletir o caráter de Deus, e Gálatas há uma lista bem concreta do que isso significa na prática, o que é chamada de fruto do Espírito. E aqui está a parte mais fascinante. Os slides listam esses frutos, mas eles não são vistos como qualidades que a pessoa precisa se esforçar para ter. Sabe, a ideia é que eles são resultados naturais de uma vida que está sendo transformada de dentro para fora. São as evidências de um crescimento que acontece no interior. Com essa transformação interna acontecendo, o quinto encontro vira o foco para fora. O crescimento pessoal agora se traduz em impacto no mundo, através da missão e do serviço. Mateus e Marcos trazem um chamado bem claro para a ação. E a ideia central é muito poderosa. A fé não é algo para ficar guardado. Ela se manifesta publicamente como uma luz para o mundo através de boas obras e de um espírito de serviço, seguindo o exemplo do próprio Cristo. E este slide resume perfeitamente como a crença se torna prática. O objetivo é claro, servir com propósito. A reflexão é pessoal, onde eu posso ser luz hoje? E a ação é palpável, planejar um ato concreto de serviço. É um ciclo que vai dar intenção para a execução. E então, chegamos ao auge dessa jornada do discipulado. O último passo não é sobre receber mais, mas sobre começar a dar.
É a preparação para ensinar outras pessoas o que o guia chama de multiplicação. Os textos de 2 Timóteo e Mateus revelam o mandato principal. O objetivo de ser discipulado não termina na própria pessoa. A ideia é que a experiência, o aprendizado, seja passado adiante. Isso cria um ciclo que não para de mentoria e crescimento. Então, o ponto-chave é esse. A jornada se completa quando a pessoa está pronta para guiar outros no mesmo caminho. A pessoa passa de aprendiz a mentor. O ciclo todo foi pensado para se auto-perpetuar, para criar um legado. E a gente termina com essa pergunta que é tanto uma reflexão quanto um chamado para a ação. Depois de passar por todo esse roteiro, a questão final não é o que mais eu posso aprender, mas sim com quem eu posso compartilhar o que aprendi. É uma pergunta que aponta diretamente para o futuro.